Bom dia, pessoal. Estamos dando início, então, à nossa penúltima aula do semestre. Parece que passou rápido para mim, não sei se para vocês, mas foram 2 semestres, passaram voando. E a gente está chegando aqui no nosso penúltimo encontro. A aula de hoje a gente vai falar sobre execução fiscal e na semana que vem a gente aborda as ações que são de competência do contribuinte, que ele pode exercer a prerrogativa de discutir em juízo. A gente fala do processo tributário judicial. Então, hoje, o tema de hoje é a execução fiscal. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês acompanhem aí o material que a gente vai produzindo no encontro e fiquem à vontade para interromper, perguntar, questionar a qualquer momento, para a gente deixar mais interativa a aula. Então, a execução fiscal, gente, ela é o rito, então, o rito especial para a cobrança de crédito tributário e não tributário. O que isso quer dizer? Quando eu falo de crédito tributário, a gente está falando daquelas verbas, né, daqueles valores que se encaixam no artigo 3º do CTN, que é o conceito de tributo. E a gente estudou isso no primeiro semestre do curso, né, falando qual é o conceito de tributo. Tributo é um gênero que se subdividia em espécies, e a gente falou das espécies tributárias. Então, assim, todos aqueles tipos tributários, aquelas espécies tributárias que nós estudamos, são cobradas na execução fiscal. Mas não é somente o crédito tributário, mas também valores que gozam de eficácia de título extrajudicial, então, e que podem ser cobrados na execução fiscal, nesse rito especial. E aqui eu exemplifico, por exemplo, multa eleitoral, alguém que faltou à eleição e foi sancionado com uma multa, multa de trânsito, multa ambiental e por aí vai. Tá? Então, são valores cobrados pelo Estado. A multa penal, né? Quando o réu, num processo penal, tem que pagar uma multa, essa multa também é cobrada na via execução fiscal. Então, o rito da execução fiscal serve, então, para abranger esses fenômenos, não só o tributário, como também o não tributário. Esse rito especial, tá? Então, ele está previsto na Lei 6.830, de 1980, tá? É uma norma que tem 42, eu acho, artigos, 41 artigos. É uma lei bem antiga e curtinha, que basicamente se preocupa em facilitar a vida do fisco, simplificar a cobrança. E, de outro lado, a gente tem um rito que é o Código de Processo Civil, tá? Então, na Lei 6.830, a gente viu, né, crédito tributário e não tributário, objetivo. E aqui no Código de Processo Civil, a gente tem como objetivo a cobrança de crédito de natureza civil. Tá? Então, é o cheque, a duplicata, a nota promissória,
o contrato de confissão de dívida celebrado por duas testemunhas, enfim. Título executivo extrajudicial de natureza civil cobra-se no rito da execução via Código de Processo Civil. Crédito tributário e outros créditos que não tenham natureza tributária, mas sejam do governo, do Estado, são cobrados no rito da execução fiscal. E por que esse tratamento diferenciado? Por que criar essas duas formas de execução? A ideia aqui é que, em se tratando de crédito tributário, valores que pertencem ao Estado e que interessam a sociedade como um todo, né, a coletividade, esse interesse difuso, eles deveriam ter algum tipo de privilégio. Já o crédito da natureza civil, que pertence ao particular, tem o tratamento normal, tratamento comum, tá? O que acontece aqui, tá, meus amigos? O problema é que aqui a lei ela não é suficiente. Então, o artigo 1º da lei número 6.830, ele expressamente remete ao CPC. O artigo 1º da Lei 6.830, Lei da Execução Fiscal, diz que quando faltar uma norma, quando não houver uma disposição específica para resolver um caso concreto, vai se aplicar o Código de Processo Civil, certo? Por quê? Porque é uma lei curtinha, uma lei pequena que não dá conta de prever tudo que vai acontecer no curso de um litígio. Dou, por exemplo, aqui algumas questões. Questão bem simples. Como se conta o prazo processual? Como é que se conta o prazo? Eu aplico a LEF ou eu aplico o CPC? Em outras palavras, é em dias úteis ou em dias corridos? A Lei 6.830 não fala nada sobre isso, porque não havia nenhuma dúvida em 1980. O código que vigorava em 1980 era de 73, ele prescrevia uma única forma de contagem de prazo, que era a contagem de prazo em todos os litígios, de natureza penal, trabalhista, civil, todo mundo contava do mesmo jeito. O que aconteceu agora? O CPC ele trouxe uma nova contagem, uma contagem diferente de prazo, que, digamos, estica, elastece o tempo de tramitação dos processos. Isso é bom para o fisco? Não, não é. Para o fisco, quanto mais curto, quanto mais rápido, melhor, porque ele quer é cobrar o dinheiro e receber a quantia do crédito tributário. E aí vem a pergunta, né? Se aplica o CPC ou não? Se não se aplica o CPC, como é que nós contaríamos o prazo na lei de execução fiscal? Usando as normas revogadas do CPC de 73. Então vejam, eu estou trazendo aqui um problema bem singelo, uma questão bem prática, que é como é que eu conto os prazos. Tá? Na minha visão, essa resposta ela é muito simples e ela é dada a partir da leitura do artigo 1º da Lei 6.830, ou seja, da LEF, né? Daqui em diante eu vou chamar de LEF só para facilitar, artigo 1º da LEF, combinado com o artigo... Cadê o artigo do...
dos prazos. Os atos processuais serão realizados nos prazos previstos na lei. Quando a lei for inexistente, será considerado tempestivo na contagem do prazo. Artigo 219. Artigo 219 do CPC. E aqui eu transcrevo ele só para a gente ter a referência. Computar-se-ão somente os dias úteis, que é a contagem nova, né? A novidade que foi trazida pelo CPC, que é a contagem do prazo em dias úteis. Então eu diria que artigo 1º, combinado com 19, aplica-se tranquilamente a regra do CPC. Outra dúvida aqui, suspende o prazo entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro? O CPC diz que sim, está aqui, mas a LEF não diz nada. Isso é bom para o fisco? Não, não é bom para o fisco ficar um mês parado. Tudo que retarda, que demora o processo é ruim para o credor, logo não é bom para o fisco. A Lei 6.830 foi feita para favorecer o fisco, então essa contagem não é boa. Por que eu estou trazendo essas questões aqui, polemizando algo que não deveria ser polêmica? Porque existe uma discussão enorme, então quem é que vai julgar aqui, né, essas questões? Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, como é o órgão encarregado de dar a interpretação, harmonizar a interpretação da lei federal no Brasil, aplicar uma interpretação consistente e única em toda a federação, ele é chamado para resolver essas questões, né? Afinal de contas, LEF e CPC, CPC e LEF, é a mesma coisa, são coisas distintas, enfim. Ele não tem uma posição muito consistente a respeito da contagem dos prazos, ou melhor, da aplicação do CPC, se ele aplica ou não aplica. E eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês, para mostrar isso. Primeiro exemplo, questionou-se se a petição inicial da execução fiscal deveria observar os requisitos do CPC. Em outras palavras, a primeira peça, documento inicial da execução fiscal, aquele que abre o processo, ele deve se pautar pelos requisitos do CPC, que eu não estou falando de nada muito absurdo. Querem ver? Artigo 319. Olha aqui. Petição inicial indicará, diz o CPC, o juízo, o nome das partes, fatos e fundamentos do pedido, o pedido e suas especificações, valor da causa, as provas, opção pela realização ou não de audiência de conciliação. Vejam, não é nada absurdo. E em se tratando de fazenda pública, que a gente sabe muito bem que tem automação, já não é de hoje, já não é da época dos computadores, há muito tempo já era a petição inicial em forma de formulário, tinha já preenchido tudo e o procurador ele só datilografava, complementando com os dados que faltavam. Isso na época da máquina de escrever. Hoje, os computadores é que ajuizam as execuções automaticamente, não é um ser humano que faz isso. Então, vejam, o que se estava discutindo é se irá para a programação da peça modelo os requisitos do CPC ou não. Não é infernizar a vida do procurador. E aí, o que disse o Superior Tribunal de Justiça?
STJ disse que não. Aplica-se apenas a LEF. E aí eu vou explicar e mostrar para vocês agora o que isso significa, onde é que repercute essa discussão. Imagine o seguinte, já antecipando aqui o fluxograma que a gente vai trabalhar, tá? Fluxograma da execução fiscal. Como é que funciona o fluxograma da execução fiscal? Então, eu tenho lá a petição inicial, que é essa peça que a gente está falando, artigo, acho que é o artigo 8º da LEF. E aí, no passo seguinte, eu tenho um despacho que ordena a citação e a etapa seguinte é o oficial de justiça chega na casa do cidadão com um mandado de citação. Tá? Então, vamos colocar direitinho os fundamentos de cada um desses atos. Então, aqui está a lei de execução fiscal, tá? Que eu estou compartilhando a tela com vocês. Artigo 6º. Está aqui, ó. Esse é o artigo 6º. E os requisitos da petição inicial são limitados a 3. Então, a petição ela é completa, na visão da LEF, se ela tem o juiz, o pedido e o requerimento de citação. Tá? Então, esse é o artigo 6º. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês petição inicial, execução fiscal. Vou mostrar para vocês como é que é a cara dela. Tá aqui, ó. Essa é uma execução padrão da União. Olha aqui, minha gente. Tem lá, Ministério da Fazenda. Excelentíssimo senhor doutor juiz, não diz mais nada, não diz qual é a vara, qual é o comarca, nem nada. Isso daqui é tudo feito por computador, tá? Não é um ser humano que faz. A União, aí o endereço, o nome do contribuinte, o CPF dele, domiciliado na rua tal, execução fiscal da dívida ativa consubstanciada na certidão que segue em anexo. Vossa Excelência, na forma do artigo 8º, requer a citação, dá a causa o valor de R$ 31.924 e assinatura eletrônica ali, padrão, enfim, automatizada do Procurador da Fazenda Nacional. Essa é uma petição inicial da execução fiscal. Eu pergunto para vocês, eu desafio aqui, vocês que estão assistindo a aula agora, se vocês conseguiram, Arthur, Vitor, Tássia, vocês conseguem me dizer, imaginem que chegou esse cliente aqui no escritório de vocês, ele chegou com esse papelzinho na mão. Essa é a petição inicial. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês diriam para ele? Ele pergunta, doutora, eu recebi isso aqui em casa, o que significa isso aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é a orientação que o senhor me dá? Com esse documento vocês conseguem informar esse suposto cliente, esse cliente fictício? Tem como saber do que se trata essa execução fiscal? Dá para a gente, ao menos, chutar qual é o imposto que está sendo cobrado? Vejam, gente, parece uma questão bem boba, né? Requisitos da petição inicial. E eu falei aqui que o CPC prescreve alguns requisitos que são mínimos. E
o STJ disse, não, nem o mínimo precisa. O que deve observar é apenas e tão somente aqueles 3 itens da LEF. E aí, aqueles 3 itens da LEF estão aqui. Então, tem o juiz, tem o pedido, que é o pedido para o pagamento, né? E a citação. Então, ele observa, só que a grande questão é, em se tratando do primeiro ato judicial de contato do fisco com o contribuinte, na minha visão, esse primeiro ato judicial ele deveria reunir os elementos mínimos para que o cidadão conseguisse se defender, para que o cidadão conseguisse, não digo nem se defender, para que o cidadão tomasse uma decisão, né? Eu vou pagar, realmente eu me atrapalhei, eu esqueci, eu deveria ter pago esse valor e me atrapalhei. Então eu vou pagar o valor, não tenho dúvida alguma. Só que com essa citação aqui, que eu recebi enquanto contribuinte em casa, eu não tenho a menor condição de saber do que se trata. É disso que a gente está falando. E aí depois o pessoal se queixa do porquê a execução fiscal não anda, né? E depois eu vou mostrar alguns exemplos sobre essa posição do Superior Tribunal de Justiça de aplica ou não aplica o CPC. Nessa sequência que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, primeiro ato, ajuizamento da execução, despacho que ordena a citação. Então, o juiz ele recebe na sua mesa e diz, olha, ok, tem os elementos necessários, vou mandar citar. Aí é confeccionado um documento chamado mandado de citação. Esse documento é o que vai acompanhar o oficial de justiça, ou, se for via correio, que pode ser, vai ser enviado via correio para a carta do executado, no caso, o contribuinte. Tá? Então, esses são os primeiros atos aqui da execução fiscal. Chegando na casa do contribuinte, qual é o próximo passo? Esse mandado de citação, ele diz que ele tem 5 dias para pagar ou nomear bens. Tá? Então, ele tem 5 dias para pagar ou nomear bens. Agora, o que vai acontecer aqui? Se o sujeito paga, extinção da execução, ok? Essa é uma opção. O sujeito pagou, está extinta a execução, acabou. O sujeito pode, no prazo de 5 dias, fazer a chamada garantia do juízo, que é depositar em juízo porque ele quer discutir, ok? E aí a gente vai ter um caminho. E a terceira e última hipótese é nada. Ele simplesmente não fazer nada. Ok? Então, estou explicando aqui exatamente. Aqui é artigo 7º despacho. Então, artigo 7º da LEF. E esse daqui é o artigo 8º. Tá? 5 dias para pagar ou nomear bens. Então, tendo sido paga a execução, ela se extingue. Não é o melhor momento para fazer o pagamento, né? Porque aqui a gente já é uma dívida mais cara
ela já tem os honorários da Fazenda Pública. Se ele tivesse pago lá atrás, não teria os honorários. Então, não é o melhor momento. Mas, enfim, pode o contribuinte perceber que realmente ele se perdeu, ele não observou o prazo de vencimento do tributo, ou ele calculou mal, enfim, por alguma razão ele entende que não há razão de discutir e ele vai pagar. E pagou, está extinto. Aqui ele tem que fazer o pagamento integral, não é uma parte. A outra opção que o contribuinte tem é oferecer bem em garantia, fazer a chamada garantia do juízo, segurança do juízo. Nessa hipótese, ele está sinalizando que ele deseja controverter. E aí ele terá um prazo de 30 dias para apresentar a sua defesa, chamada de embargos à execução. Certo? Então, quando é que começa a contar? A partir da garantia do juízo, tá? E a partir do momento em que ele garantiu o juízo, começa a correr o prazo para ele apresentar embargos. Aqui é o artigo 16 da LEF. Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente. Artigo 16 da LEF é o prazo para apresentação de embargos. Bom, e se o sujeito não fez nada? Então, foi expedido o mandado de citação, abriu-se o prazo para ele pagar em 5 dias, ele não tem dinheiro para pagar, ele não tem bens para nomear, ele não tem o que fazer. Tá? Nessa hipótese aqui, o que vai acontecer daqui para frente? Então, daqui para frente, o oficial de justiça, o aparato judicial vai tentar fazer a chamada expropriação forçada. Então, significa dizer que vai se tentar buscar a satisfação do crédito, buscar o pagamento por meio de ordem da força judicial. Então, ainda que ele não tenha nomeado, será que ele não tem bens mesmo? Então, vamos buscar no registro de imóveis, vamos buscar no Detran, vamos buscar nas instituições financeiras, e aí a gente tem aqui os atos, as medidas típicas e algumas medidas até atípicas de execução, a chamada execução forçada. Tá? E aí, vai se trabalhar aqui até se buscar satisfação do crédito. Esse é o objetivo. Até satisfazer o crédito, vai ficar tentando penhorar, encontrar bens, bloquear ativos que esse contribuinte tem. Ele vai ficar aqui, daqui para frente, aguardando esse tipo de desfecho. Satisfeito, então, esse seria o último passo, né? Antes disso, pode ocorrer aqui o leilão, né? Adjudicação. Então, o bem foi oferecido, o contribuinte ofereceu um bem ali em garantia, ele não apresentou defesa ou a defesa não foi aceita,
E aí, aquele bem que foi oferecido em garantia vai ser levado a leilão, vai ser vendido, ou ele pode ser adjudicado pela fazenda. Então, a fazenda pega para si. Em qualquer hipótese, isso é pagamento, isso é satisfação do crédito. E aí está extinta a execução. Tá? Então, esse é o, digamos, o caminho normal. E se por outra razão, se por alguma razão o contribuinte não fez nada, porque ele realmente não tem nada. Ele não fez nada porque ele não possui bens. Tá? Aí a gente vai ter aqui os próximos passos serão arquivamento. Então a fazenda vai dizer, olha, não tem o que fazer, não tem bens, vamos arquivar. E depois de um determinado tempo desse arquivamento, será extinta a execução pelo decurso da prescrição intercorrente. Ou seja, passou muito tempo intercorrente. Passou muito tempo sem que houvesse qualquer tipo de ato de constrição, nenhuma medida judicial útil. Ficou arquivado, não aconteceu nada, não se encontrou bens, e aí se decreta a prescrição intercorrente. Tá? Esse é um caminho que pode acontecer se nada for feito. Um outro caminho que pode acontecer daqui é não possui bens, ok. Mas será que não teve uma sacanagem aqui? Será que não teve fraude? Se estiver configurado alguma hipótese de fraude, o fisco vai pedir o chamado redirecionamento da execução. Redirecionamento significa cobrar uma outra pessoa. Tá? E aí, na hipótese de redirecionamento, a gente vai voltar para esse ponto aqui. Então, entendam. Não possui bens. Vamos imaginar aqui uma situação muito corriqueira, tá? Muito comum. Deixa eu botar aqui uma cor para destacar. Empresa devedora. Uma situação muito comum. Quem era devedora, que estava aqui na execução fiscal, era uma empresa, tá? A empresa era devedora, então foi dirigida a petição inicial contra a empresa, foi ordenada a citação, foi expedido o mandado contra a empresa. Aconteceu aqui que a empresa não tinha bens, nada aconteceu, não tinha como fazer expropriação, não foi garantido o juízo, aí a gente vem para cá. Então, a empresa devedora não possui bens, aí se pode fazer o arquivamento e, depois de um certo prazo, se nada acontecer, extingue-se a execução pela prescrição intercorrente. No entanto, se o fisco ele verifica que há elementos para o chamado redirecionamento, e que ele vai dizer, olha, o que pode ser um desses elementos, né? Vamos colocar aqui um dos elementos que autoriza o redirecionamento.
colocar aqui. Súmula 435 do STJ. Dissolução irregular da empresa. Então, se há dissolução irregular da empresa, fica autorizado o redirecionamento. Então, uma situação para ilustrar aqui. A empresa, ela funcionava no endereço tal, ela estava registrada nesse endereço, o mandado de citação foi para esse endereço. Chegando lá, o oficial de justiça, ao cumprir o mandado, ele bate na porta, não tem ninguém, pergunta para os vizinhos e os vizinhos informam. Olha, essa empresa fechou, faz muitos meses que ela está fechada, mais de ano que ela está fechada, não tem atividade nenhuma. O oficial de justiça vai certificar isso no mandado. Certificado isso no mandado de citação, que retorna negativo, o procurador da Fazenda vai dizer, olha, eu quero o redirecionamento, eu quero que seja responsabilizado o sócio administrador porque a empresa não pagou e ela operou a chamada dissolução irregular. O juiz defiro, com fundamento na súmula 435, defiro o redirecionamento. Aí o que vai acontecer? O juiz vai determinar a citação, agora não mais da empresa, mas agora a citação vai se dar em nome do sócio da empresa. E aí a gente volta aqui para o mesmo circuito. Mandado de citação, o sócio da empresa pode pagar, pode garantir o juízo ou não fazer nada. Ao não fazer nada, ele pode ter a expropriação forçada, leilão, adjudicação, pagamento. Ao não fazer nada, ele pode não possuir bens e aí pode ou redirecionamento de novo, se for o caso, né, se ficar configurado, ou o arquivamento depois, posterior prescrição intercorrente. Tá? Então esse é o caminho, esse é o fluxo aqui da execução fiscal que pode acontecer reiteradamente aqui, e infelizmente acontece com muita frequência esse tipo de situação. Agora, vem aqui o momento da gente estudar a peça, né? Ou as peças. Eu falei aqui sobre a defesa do executado. Então, o sujeito ele apresentou embargos à execução, porque ele tinha condições de oferecer bens em garantia, depositar em juízo, e aí abriu a chance para ele se defender. Tá? E aí vamos fazer agora aqui, eu vou ilustrar para vocês como é que é a estrutura dessa peça, né? Então, vou fazer um modelinho aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aqui, se for tributo federal, né, juiz federal da vara da comarca de Pontinhos. Tá? Então, aqui eu fiz o direcionamento da minha petição. Identifico aqui o processo, o número, né? Esse aqui é o número da execução fiscal que eu vou identificar. Muito embora os embargos ele receba agora, ele é como se fosse um processo novo. Seja quando nós trabalhávamos com papel, né? Se abria um novo processo, um novo caderno com nova capa, era tudo diferente, separado da execução. Hoje, em modelo em peticionamento eletrônico, ele apenas recebe um novo número e vai ter uma nova árvore ali, um novo encadeamento de atos em separado, tá? Mas eu tenho que fazer a referência aqui à execução fiscal, porque a essa execução que eu estou embargando é ela que vai ficar atrelada.
Então, eu identifico aqui, qualifico o nome da parte, nacionalidade, profissão, tem o estado civil antes, né? CPF, RG, endereço, residente e domiciliado na... Aí, identifico aqui, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar embargos à execução fiscal acima identificada, ajuizada pela, aí, pontinhos, né? União, Estado, município, eu identifico, com fundamento no artigo 16 da Lei número 6.830, de 80, pelos argumentos que passa a expor. Então, esse é o iniciozinho da peça, né? A identificação aqui. A gente vai para o próximo item, que é o esclarecimento fático, né? Então, vocês viram, eu mostrei ali um exemplo de petição inicial de execução fiscal. O juiz que recebe essa petição inicial, ele não tem noção também, tanto quanto nós não sabemos do que se trata aquela execução, o juiz menos ainda. Ele presume que, tendo sido produzido pelo Estado, o título goza de presunção de certeza, liquidez, exigibilidade. Então, presume-se que está tudo certo, então ele não vai nem questionar qual é a origem. Mas aqui a gente precisa, nos fatos, esclarecer a origem do crédito, elucidar a história. O que aconteceu, né? Por que esse cidadão está devendo e por que ele está se insurgindo com essa cobrança? Não é ele que deve, não ocorreu o fato gerador da forma como foi concebida pelo fisco, o que a conduta dele não caracteriza a prática de um fato gerador específico. Então, tem que esclarecer o que aconteceu. Aqui é o momento para se dizer isso. Se não for o contribuinte a esclarecer, ninguém mais vai fazer. O fisco, vocês viram, a peça dele tem uma folha, não diz nada. Se nós não esclarecermos aqui, vai continuar a história mal contada até o fim. Então, aqui é o momento para se fazer esse tipo de esclarecimento. Feito o esclarecimento, explicado o que aconteceu, aí eu vou para a fundamentação. Então, quais são os meus argumentos? O primeiro item que a gente deve sustentar aqui e defender, como eu disse, né, na aula anterior, o ideal sempre é você segregar, separar os argumentos em tópicos para deixar mais claro o que você está sustentando, quais são os argumentos que você está defendendo. Então, em primeiro lugar, aqui a gente poderia falar sobre preliminares, né? Então, por exemplo, atributos do título. A execução fiscal ela não goza de presunção, certeza, exigibilidade. Por quê? Então, essa pode ser o meu primeiro argumento. Depois eu vou para os argumentos de mérito, né? Por que razão esse crédito tributário ele deve ser desconstituído? Qual é o objetivo que eu quero aqui? Qual é o meu grande argumento?
E aí eu apresento ele. E o terceiro e último é a suspensão da execução fiscal. Efeito suspensivo. O que acontece, meus amigos? Aqui de novo o duelo LEF versus CPC. O Código de Processo Civil, desde 80, ele estabelece o seguinte. Olha aqui, artigo 16, a gente está lendo o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. E aí, parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantia da juízo, da garantia da execução, ok? Não são admissíveis. Em outras palavras, o juiz não vai ler se você não garantiu a execução, tá? Então, é uma exigência extremamente abusiva, a meu juízo, absurda, exagerada, porque você está condicionando a possibilidade da pessoa se defender a ter dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não tem defesa. É isso mesmo. E os tribunais possuem uma posição pacífica nesse sentido. Não há garantia, não tem execução. Ora, se o sujeito ele garantiu e garantido está assegurada, tem que ser uma garantia integral, suficiente para cobrir toda a execução, não dá para dar. Eu estou devendo 1 milhão e aí eu deixo lá uma motinho CG. Não, isso não é garantia da execução fiscal. A garantia ela tem que ser integral, tem que garantir toda ela. Eu ofereci lá uma garantia integral, é meio óbvio que eu garanti para suspender a execução, eu não quero que a execução prossiga. Então parece meio óbvio isso. Pois, o que aconteceu? O STJ se embrulhou aqui. Ele se embrulhou. Olha só onde é que está o embrulho. Está aqui, ó. Artigo 919 do CPC. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Vejam. O CPC diz que os embargos não terão efeito suspensivo. De qual é a execução que a gente está falando? A execução civil. Olha aqui, ó. De natureza civil. Tratamento normal. O CPC é fonte subsidiária. E a gente viu ali que o STJ, quando ele tem uma norma específica, ele aplica a LEF e não aplica o CPC. Aqui é o caso de aplicar a LEF ou o CPC? Aplicar a LEF. Tem uma norma específica que diz, você tem que garantir o juízo, senão você não se defende. E aí, quando a gente lê o CPC, e se tu for ler só em tira, o que o ministro Eros Grau sempre rechaça, né? Ele não recomenda, ele diz que não é correto ler uma norma em tiras. Se eu vou ler só essa tira aqui, eu vou dizer, bom, então quer dizer que a execução fiscal também não tem efeito suspensivo, porque não existe essa norma na execução fiscal. Só que por que foi incluído esse dispositivo aqui? Por que foi incluído esse dispositivo aqui, o artigo 919, no CPC? Porque, objetivando compatibilizar dois... Então, assim, a questão da garantia aqui, vou trazer para cá. Então, execução fiscal, agora o tema é suspensão. A LEF não fala sobre suspensão. O CPC fala. Agora,
A LEF exige garantia para embargar. O CPC exige? Não, o CPC não exige. Ou seja, eu posso apresentar defesa se eu sou devedor de uma execução civil. Eu posso apresentar embargos à execução sem oferecer garantia? Posso. Mas aí qual é a regra para compatibilizar? Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Eu apresentei sem garantia nenhuma e aí faz todo sentido. Se eu apresentei sem garantia, não tem efeito suspensivo. Aqui na LEF, eu posso apresentar sem garantia? Não. É obrigatória. Garantia obrigatória. Se é obrigatória, faz sentido dizer que a execução, os embargos da execução fiscal não vão ter efeito suspensivo, não faz nenhum sentido. Mas, qual foi a posição do STJ? Aplica-se o CPC. Infelizmente, essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o CPC. Uma interpretação toda equivocada, toda atrapalhada de quem não se deu o trabalho de ler um pouco, entender o fenômeno que é a execução fiscal. E aí, qual é a lógica então aqui? Nunca vai ter efeito suspensivo? Sim, vai ter. Quando a parte formular o pedido com base no artigo 919, parágrafo 1º. Então, estou contando tudo isso para dizer o seguinte. Aqui, meus amigos, a gente precisa fundamentar o pedido com base no artigo 919, parágrafo 1º. Então, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando os requisitos para a concessão da tutela provisória estiverem configurados, né? E desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Tá? Então, esses são os fundamentos, ok? Esses são os fundamentos. Então, aqui na peça, voltando para a elaboração da peça, eu tenho que fundamentar com o artigo 919, parágrafo único do CPC e pedir efeito suspensivo, sob pena de eu não ter paralisado a execução, e aí é um Deus nos acuda contra o devedor, né? Ele está se defendendo, dizendo que ele não deve, mas ele vai ter o seu carro vendido, a sua casa vendida, a sua conta bloqueada em razão da execução fiscal, o que não faz sentido. Agora, a gente vai para o último item da peça, que são os requerimentos. Como é que eu termino a peça aqui? A luz, vamos botar aqui o jargão, isso posto, requer seja concedido o efeito suspensivo à execução fiscal, uma vez garantido o juízo e preenchidos os requisitos para a sua concessão. Tá? Então, eu fundamentei, e aqui é bem importante isso, gente. Eu já vi, eu aplico essas peças aqui já há alguns anos, e os alunos não entendem que é necessário
fundamentar, aqui é a parte da fundamentação. É dizer o porquê, convencer o juiz. Esse é o trabalho do advogado, convencer o juiz, fundamentar. Outra coisa é formular o pedido. Então não adianta ter um e não ter o outro. Eu fundamentei, mas não pedi. Ou eu pedi, mas eu não justifiquei o porquê. Eu tenho que ter os dois, eu tenho que ter a fundamentação e o pedido. Não esqueçam disso. Então, requer seja concedido efeito suspensivo, seja intimada a fazenda pública para apresentar impugnação, seja deferida a produção de prova, em especial, aí você justifica aqui o porquê você quer a prova, né? Em se tratando de litígio, diga, pode perguntar. A suspensão da execução fiscal não tem que ser pedida como tutela provisória? Sim, com fundamento no dispositivo da tutela provisória. Exatamente. Tá aqui, ó, Vitor. Artigo 919, parágrafo 1º, que remete, por sua vez, aos dispositivos que tratam da tutela provisória, que é especificamente o artigo 300. Certo? Esclarecia? Sim, eu entendi. Não, é que geralmente os processos que eu pego no estágio ali, eles já colocam que pede tutela provisória, né, na parte dos pedidos, né? Daí eu acho que fica mais fácil já para quem pegar já a execução, já desembargo Claro, já. claro, não. Tá correto. Quando eu faço o pedido de efeito suspensivo à execução, eu digo que está garantido, que é um requisito da lei, garantido o juiz e preenchido os requisitos para a sua concessão. Então, se quiser colocar aqui, pode. Artigo 919, parágrafo 1º, CPC, combinado com artigo 300, CPC. Se quiser escrever o que está ali escrito também, ok, perfeito, não tem problema nenhum. O importante é não esquecer de pedir e dizer exatamente o que você quer, né? Com esse pedido. Falei da intimação da fazenda pública, deferida a prova, a produção de prova, especialmente a que você deseja, né? Pericial, testemunha, depoimento pessoal, etc. Seja lá qual for. Aí, seja no mérito, julgados procedentes os embargos à execução para que seja pontinhos. Aí o que eu quero com os embargos? Eu quero que seja extinta a execução, totalmente desconstituído o crédito, muito provavelmente, né? Ah, mas tem uma parte aqui que eu reconheço que é devido. Bom, então eu requer seja desconstituído o crédito referente ao exercício número tal, tal e tal, mantendo íntegra os demais. Pode ser parcial o meu pedido aqui nos embargos. Pode se limitar a excesso de execução, os meus embargos? Pode se limitar apenas ao excesso de execução. Qual é o ônus que o CPC impõe, embora não esteja na LEF, mas vamos colocar até aqui.
quando eu falo do mérito, então é 2.1. Se o argumento for excesso de execução, é dever da parte demonstrar o valor incontroverso. Então, sobre o valor incontroverso, eu vou dizer, o valor incontroverso é esse não há discussão. O que vai parar a discussão é sobre este valor. É dever da parte apresentar ali o que é incontroverso, tá? E aí eu peço para que seja condenada a fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Atribuo o valor da causa, que é igual à execução, né? Então, quanto que era o crédito que estava sendo executado? 100 mil, então o valor da causa é 100 mil. Eu estou sendo cobrado em 1.500.000, então o valor da causa é 1.500.000, tá? Exatamente o valor da execução. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura, tá? Então, esse aqui é o fechamento da peça de embargos à execução fiscal, certo? Aí, pessoal, a gente vai ter agora, a lei aqui dos embargos, a gente vai ter um outro fluxograma, que é o seguinte. Vamos contar a história da apresentação dos embargos para frente. Então, vamos imaginar que foram apresentados embargos, tá? E agora vão surgir duas situações. A fazenda ela tem 30 dias para apresentar a impugnação, tá? Ela vai lá apresentar que é, digamos, a resposta aos embargos. O contribuinte embargou, ele disse, não devo nada. Aí a fazenda, ela tem o direito de se defender, né? Dizer, não, peraí, como assim tu não deve nada? Tu deve sim alguma coisa. Dentro do prazo de 30 dias, a fazenda pode apresentar a impugnação ou não apresentar. O que vai acontecer daqui para diante? Qual é o reflexo numa situação e noutra? O prosseguimento é rigorosamente o mesmo. Resultado igual. E eu fiz essa bifurcação aqui só para expressar minha indignação, porque ainda que a fazenda não faça nada, ainda que ela não diga nada, o juiz ele não pode julgar imediatamente e presumir que o que eu falei nos meus embargos é verdadeiro, ou seja, aplicar os efeitos da revelia. Não pode. Contra a fazenda pública não tem revelia.
Então, se ela apresentar defesa ou não apresentar defesa, tanto faz, não vai acontecer nada em relação à fazenda pública. Nada. O resultado é igual. Significa que o processo segue e poderá haver produção de provas ou poderá haver o julgamento antecipado. Em se tratando de questão eminentemente jurídica, né? Foi apresentado os embargos, foram juntadas as provas documentais, não tem muito o que fazer, ocorre o julgamento antecipado. Se ocorreu a produção de provas, depois das provas terem sido produzidas, a gente tem a sentença. Então, aqui a gente tem um encontro de novo. Certo? Prolatada a sentença, a gente tem agora duas situações. Numa execução de até 50 ORTNs, é uma situação, e acima de 50 ORTNs é outra. Tá? Qual é a ideia aqui? Por que essa distinção? Porque se quis dar um tratamento para execuções fiscais de pequeno valor, até 50 ORTNs, e quando for uma execução fiscal de valor mais expressivo, tem um outro tratamento, acima de 50 ORTNs. Então, se ela for de pequeno valor, aqui, vamos dizer que é o fim da linha, aqui acabou. Prolatada a sentença, só restará para o devedor mais um suspiro. Ele terá os chamados embargos infringentes. Esse é o recurso do devedor, tá? Só que, ao contrário do que quem estudou, talvez vocês não tenham estudado o CPC antigo, que embargos infringentes eram recurso no CPC antigo quando havia uma decisão que era contrária, ou seja, havia voto divergente. Então, 2 desembargadores votaram a favor e um contra. Tinha um voto divergente, cabia embargos infringentes. Esse recurso no CPC foi extinto, não tem mais. Aqui, ainda que o nome seja o mesmo, ele não é a mesma coisa. Ele é basicamente um recurso para o mesmo juiz. Então, eu estou lá no primeiro grau, a minha execução é de pequeno valor, eu apresentei meus embargos, foram julgados improcedentes os embargos. Então, eu tenho apenas e tão somente esse embargo para o mesmo juiz, que é um pedido de reconsideração, uma súplica para que ele reaprecie. O que, na verdade, a gente sabe que não vai acontecer, né? Ele já julgou, ele já apreciou a matéria, não vai mudar a decisão que ele prolatou. Então, aqui é fim da linha. O nosso amigo aqui acabou a história para ele. Se for acima de 50 ORTNs, então a gente está aqui diante do rito processual normal, rito CPC. Então, tudo que vocês estudaram em matéria de recursos no Código de Processo Civil
aplica-se daqui para frente. Eu não vou aqui perder muito tempo com a identificação das peças, né? Mas aqui é o rito do CPC. E aí o rito do CPC prescreve o quê? Que da sentença cabe a apelação. Ok? Aí na minha apelação eu tenho o direito de ter um julgamento pelo tribunal, seja o TJ ou o TRF, né? A depender da matéria. Aí o tribunal vai prolatar um acórdão, que eu posso não concordar com ele, e desse acórdão aqui eu posso recorrer de duas formas. Se for matéria constitucional, eu tenho recurso extraordinário. Se for matéria infraconstitucional, eu tenho recurso especial, tá? A depender do RE e o RESP. Então aqui eu tenho o STF, né, como julgamento última instância, ou o STJ, né, pode ser os dois. Se tratando de matéria tributária, muitas vezes a questão ela envolve também infringência à Constituição. Eu tenho os dois recursos aqui. Tá? Então, se a gente pegar aqui a parte dos embargos, o fluxograma dos embargos segue esse rito aqui, ok? Eu não vou falar das peças e também não vou exigir de vocês aqui no que diz respeito aos recursos, porque vocês tiveram aula de recurso com o professor que lecionou a matéria em processo civil, então pressuponho que vocês conhecem, sabem como é que é o recurso, e eu não vou exigir na nossa disciplina. Então já saibam de antemão que não será cobrado nenhum tipo de recurso na nossa disciplina, tá? Mas a prova da OAB exige domínio, né, dos recursos, saber quais são os recursos que devem ser manejados. Isso é importante lá para quem vai prestar o exame da ordem. Se for na parte tributária, caem os recursos sim. Tá? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu volto aqui e a pergunta que fica é: esse cara aqui que não tem dinheiro, tá? Esse cara aqui que não tem garantia, não tem condições de garantir o juízo, significa que ele está perdido, ele não vai ter defesa alguma. Foi movida uma execução contra ele, ele tem que ficar calado, ele tem uma mordaça na boca. Bom, para não dizer que é tão assim ditatorial a execução fiscal, que não é tão draconiana, a gente pode identificar uma peça que é a chamada exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é uma peça que, basicamente, ela serve para chamar a atenção do juiz das coisas que ele deveria ter observado de ofício. Só que ele não fez. Está muito atrapalhado, tem muito trabalho para cuidar, ele não conseguiu perceber. Então, se ele deveria ter percebido sozinho e eu estou ajudando ele, não parece que eu tenha que garantir o juízo para fazer o trabalho que o juiz deveria ter feito. Então, a jurisprudência passou a admitir exceção de pré-executividade nesses casos. Então, eu vou transcrever aqui a súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 393. Esse enunciado aqui
estabelece exatamente isso que a gente acabou de mencionar. Então, é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Tá? Então, esse é o cabimento aqui da exceção de pré-executividade. Então, quando o contribuinte ele não tem garantia, ele não tem dinheiro para garantir o juízo, ele pode ter essa defesa? Pode ter essa defesa. Então, ele não precisa fazer nada, nem apresentar nenhuma garantia, basta que ele identifique matérias conhecíveis de ofício. Qual é o que a prática acabou fazendo acontecer aqui na exceção? Como na maior parte das execuções o contribuinte não consegue se defender porque não tem mais recurso, entendam o contexto, né? Se o cara está sendo cobrado numa execução fiscal, muito provavelmente é porque ele já entrou em crise e ele já não está conseguindo pagar as contas. Então, assim, para chegar ao ponto da execução fiscal é porque está tudo muito ruim. Se foi movida a execução é porque nada antes deu certo. Então, já é um cenário em que a pessoa não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, boa parte das execuções não são embargadas. A grande maioria. Segundo estatísticas, aproximadamente 3% das execuções sofrem embargos apenas. Então, é muito pouco. Por quê? Porque a pessoa não quer se defender? Não, porque não tem dinheiro, não tem condições. E aí a válvula de escape acabou sendo a exceção de pré-executividade. E aí os contribuintes começaram a forçar a barra, né? Aonde passa um boi, passa uma boiada. Então a súmula 393 diz que é só e tão somente matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Mas isso foi dilatado, na prática a gente vê exceção de tudo que é jeito. Mas aí, imaginando que tenham sido preenchidos os requisitos, a gente está diante de um caso de exceção, vamos ver aqui como é que a gente faria essa peça, né? Como é que a gente elaboraria essa peça? Então, eu dirijo para o juiz, né? De direito, o juiz federal da vara na comarca de processo número tal, número da execução, né? Essa peça vai ser colocada nos mesmos autos da execução. Aí eu vou pegar aqui, não vou repetir a qualificação, né? Vem apresentar exceção de pré-executividade em face da... Aí a gente vai identificar ali se é União, se é o Estado, município, fulcro no enunciado da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, pelos argumentos que passa a expor, tá? Então, até aqui, basiquinho, nada de extraordinário, de diferente, né? Tudo que a gente já viu. Posso te botar negrito aqui, coisa meio de estilo, para identificar o que é importante. E aí, a gente vai para a exceção, meus amigos. Como ela é matéria de ordem pública, a rigor tecnicamente, bastaria uma linha. Uma linha. Não precisaria dizer mais nada. Eu precisaria só dizer assim, ó, juiz,
está prescrito. Se ocorreu a prescrição, o juiz ele pode decretar de ofício e ele, realmente está prescrito, decreta a prescrição. Juiz, operou-se a decadência. Uma linha. É matéria de ordem pública, ele tem que conferir a data do fato gerador, a data da constituição definitiva do crédito e ver se tem mais de 5 anos. Basicamente, não haveria nem necessidade de fazer tudo isso que a gente está fazendo. Mas como a gente sabe que no judiciário, o advogado, às vezes, ele peca pelo excesso e tem que cuidar para a gente conseguir transmitir toda a ideia necessária e comunicar de forma adequada para que o juiz se convença dos nossos argumentos, eu colocaria aqui, ainda que de forma sucinta, de forma resumida, o que aconteceu, né? Por que eu estou trazendo essa exceção e porque há, eventualmente, matéria de ordem pública. Eu vou utilizar aqui como exemplo, a minha alegação aqui vai ser a execução movida contra uma pessoa com o mesmo nome, mas que não é a mesma pessoa. Ou seja, nós estamos tratando aqui de um homônimo. Então, vamos lá. O recipiente, né? O recipiente possui o mesmo nome do devedor do crédito em que embasa a presente execução fiscal. Mas ele não é a mesma pessoa. Então, assim, quem está apresentando a defesa é um João da Silva e o João da Silva que está sendo cobrado é outro. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e, às vezes, dar um print do documento, cotejar os dados pessoais de um e de outro, cotejar os documentos. Então, assim, o número da RG não é o mesmo, o número do CPF não é o mesmo, a carteira, a filiação não é a mesma. Então, eu vou cotejando aqui um e outro e mostrando para o juiz, olha, não são as mesmas pessoas. A execução fiscal foi mal dirigida contra uma pessoa que tem o mesmo nome, então somente isso. Então, esses são os fatos, né? E aí, quais são os fundamentos jurídicos? Então, o primeiro item seria falar do cabimento da exceção. Por que ela é cabível aqui? Então, a gente está falando de ilegitimidade passiva que não depende de dilação. Ora, eu estou mostrando com os documentos que o endereço, o CPF, o RG que estão na inicial não são os mesmos da pessoa que foi cobrada. São pessoas distintas, elas só têm o mesmo nome. Então, com a documentação que eu estou trazendo, não precisa outra prova. Essa prova já é suficiente. Então, cabimento da exceção. Aí é o fundamento e legitimidade passiva. Por que está errado? E aí eu justifico aqui a minha peça. Para finalizar, a gente vai fazer os pedidos aqui. Pressuposto requer seja. Então, quero que seja intimada a Fazenda Pública para responder à exceção. Então, para prestigiar o contraditório, né, tem que solicitar que a Fazenda se manifeste, sob pena de nulidade da decisão se ela não ela fulmina a execução e não houve a Fazenda. Então, seja acolhida a exceção
de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recipiente e extinguindo a execução fiscal em relação a ele. E C, muito importante, né? Seja a fazenda seja condenada a fazenda nos ônus sucumbenciais. Ou seja, eu quero honorários aqui, evidentemente eu estou trabalhando, não é à toa. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura. Certo? Então, aqui a gente fez o passeio por toda a execução fiscal, fizemos 2 peças hoje e tinha uma pergunta aqui do Arthur agora que eu fui ver. No endereçamento precisa colocar vara da Fazenda Pública ou só vara serve? Arthur, quando nós tivermos no foro a especialização das varas e houver efetivamente vara da Fazenda Pública, sim, tem que identificar qual é a vara, né? Agora, se nós estivermos em comarcas do interior que não há essa especialização, então é só o número da vara onde está tramitando. Mas aqui não tem dificuldade, porque como quem ajuizou foi a Fazenda, tu sempre vai saber para quem tu está se dirigindo, né? O processo já existe. A execução já existe, tramita na vara tal, então é para aquela vara que eu vou me dirigir. Então, aqui, quando a gente faz um simulado, quando a gente faz um exercício como esses, eu estou inventando, eu não sei onde é que está andando, né? Não sei nem qual é a cidade, então a gente bota só os pauzinhos ali, mas quando você sabe, na prática, você dirige especificamente para aquela vara específica. Primeira vara civil, 10ª vara federal, segunda vara da Fazenda Pública, é aquela onde está tramitando o teu processo. Tá? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo, professor. Maravilha, maravilha. Vou parar a gravação a partir de agora.